Agora que você já fez a lição de história, chegou a hora da correção. Vamos lá, turminha, corrigir? Então, na página 10, nós temos a seguinte pergunta: de que maneira uma expressão cultural de um povo pode se tornar um patrimônio cultural? Pois bem, uma expressão cultural, ela vai se tornar um patrimônio cultural quando ela receber o reconhecimento de um órgão nacional. Vai ter pessoas que vão lá no local onde querem transformar aquele local num patrimônio cultural. As pessoas vão estudar, vão ver realmente se isso é necessário, vão ver se conta a história, se mostra a expressão, a importância histórica de um povo ou de um lugar, e aí sim, eles vão colocar aquele local como um patrimônio cultural. E eles vão ter que fazer até um certificado, eles recebem um certificado que tal expressão tem a importância para a história, né? E pode ser tanto da identidade de um grupo, também como povo ou uma região. Então, para que isso aconteça, primeiro tem que ter um órgão responsável que vai lá no local e vai ver se realmente aquele local ou aquele objeto ou aquela coisa, ela é realmente uma expressão cultural. Aí ele vai garantir com um certificado que aquela região faz parte de um patrimônio cultural. Aí nós temos aqui, né? Nós vimos a cidade de Ouro Preto. Ela conta a história do que aconteceu no nosso país antigamente. Até as casas, a igreja, elas não podem ser mexidas. Elas foram até tombadas como patrimônio histórico. Por quê? Porque elas retratam, elas revelam muitas coisas do passado, assim como o Cristo Redentor. Logo em seguida, nós tínhamos que você faz a história, que eu falei que vocês não precisavam fazer, mas na página 12 e 13, vocês tinham que fazer uma pesquisinha, né? E isso é individual e nós vamos conversar um dia numa aula de Zoom. Mas tem que fazer. Aí na página 14, nós temos o Exercitando, onde a Marina conheceu o significado de patrimônio cultural. E você, se você tivesse que explicar para alguém o que é um patrimônio cultural, o que você falaria? Bem, os patrimônios culturais são todas as produções o quê? Humanas, que nós fazemos, ou também naturais, feitas pela natureza. Um lugar lindo, maravilhoso, que conta a história de alguma coisa, aconteceu algo ali que tem um valor histórico, certo? Ou elementos que dão a identidade de um grupo social ou cultural. Como no caso, nós vimos o quê? O museu lá que a Marina foi falando dos africanos. Então, isso é um patrimônio cultural. Todas as produções humanas feitas por nós e os bens naturais são patrimônios culturais? Sim, a gente acabou de responder. Sim, eles são patrimônios culturais. Por quê? Porque eles vão receber o reconhecimento de quem? Dos órgãos oficiais, por sua importância, porque eles são importantes para a humanidade, eles contam algo para a humanidade. Dê um exemplo de produção humana e de bem natural que pode ser considerado patrimônio cultural. Pois bem, produção humana pode ser os monumentos, pode ser construções, como nós vimos aí na cidade de Ouro Preto, as igrejas, as moradias, pode ser um bem material. Agora, no caso de bem natural, pode ser o quê? Uma área de conservação, um parque nacional, reservas naturais. Então, tudo isso são bens naturais.
foram cidades, né, aqui na área de conservação, Parque Nacional, Reserva Nacional, foram lugares que foram, sim, este lugar vai ser colocado como patrimônio cultural, por causa da sua beleza, por causa que a gente precisa conservar o ambiente, a natureza. Esse parque é muito bonito, traz muitas pessoas. No caso, o Parque do Ibirapuera. Quem já foi no Parque do Ibirapuera? É um lugar maravilhoso, com linda área de conservação natural. Então, nós temos alguns exemplos. E quem são esses profissionais que vão trabalhar para ir lá estudar, verificar se realmente aquele local pode ser um patrimônio cultural? Quem? Os historiadores? Sim. Os pedreiros? Não. Os arqueólogos? Sim. Músicos? Lojistas? Artistas visuais? Cozinheiros? Padeiros? Urbanistas? E atores? Então, quem são os três? Os historiadores, os arqueólogos e os urbanistas. Eles que vão decidir e vão comprovar com o certificado se aquele local é um patrimônio cultural, seja pela produção humana ou seja pelo seu bem natural, certo? Assinale com X a alternativa que apresenta a informação correta. Qual seria? O que é um patrimônio material? É todo o saber passado de geração a geração que mantém a identidade de um povo preservada? Ou patrimônio material é todo bem físico, reconhecido por sua importância histórica ou valor identitário para um grupo ou comunidade? A segunda questão, a segunda alternativa. E na última página, Marina encontrou na internet diversas imagens de patrimônios culturais. E você tinha que ajudá-la marcando com X. Logo lá em cima nós temos Fernando de Noronha, o arquipélago. Ele é um lindo, um belíssimo patrimônio cultural por sua beleza. Depois nós temos aqui São Miguel, né, das Missões. Onde fica São Miguel das Missões? No município, no estado do Rio Grande do Sul. Também ele também é considerado um patrimônio cultural, assim como a região de Pampulha, no estado de Minas Gerais. Então, essas três alternativas que seriam corretas. Opa, ficou faltando uma aqui, né? Vamos assinalar. Só a do acarajé, que não é um patrimônio cultural. Ele pode ser o quê? Uma fonte material ou imaterial. O que você acha? O que é a comida? Será que é alguma coisa? Pensa um pouquinho, a gente já estudou isso e eu vou perguntar para você na aula de Zoom, hein? Ai, 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 quero ver quem vai me responder. Número 7, para a gente terminar, nós temos também uma atividade individual, onde você precisa pesquisar lá uma construção ou um espaço importante para a memória de toda a comunidade. E a construção ou espaço importante para a memória de um grupo determinado. A Marina aqui contou uma historinha de Salvador, né, que ela já conhecia o Centro Histórico de Salvador, na Bahia, e agora ela conheceu São Paulo, onde mora com os seus pais. E ela viu que aqui tem muitos lugares importantes para a memória dos moradores locais ou um determinado grupo social. Então, anote um exemplo existente no lugar onde você mora. Então, você tem que pesquisar e responder, certo? Então, a gente fica por aqui. Um beijo, um cheiro e até